Olá, amigos do canal Vista Pátria, quem fala é Alan Frutuoso e o presidente tem a missão aí de fazer a escolha para a Procuradoria-Geral da República, o nome que vai substituir a Raquel Dodge ou até mesmo a recondução da Raquel Dodge. É sobre essa escolha que será fundamental para o mandato do presidente da República, é sobre isso que nós vamos falar. Antes eu queria fazer um comentário aqui sobre o Deltan Dallagnol na PGR. Muita gente quer o Deltan Dallagnol na PGR porque lembram rapidamente do excelente trabalho que ele fez na Lava Jato. É um cara que conseguiu acusar aí o presidente Lula, conseguiu colocar bandido na cadeia. Então esse maravilhoso trabalho do Deltan, obviamente, remete um sinal de honestidade, de pessoa que está comprometida com o combate à corrupção. E isso é muito bom para o país, obviamente. Só que o cargo de Procurador-Geral da República, ele é um cargo-chave, ele é uma peça fundamental, principalmente para o presidente Jair Bolsonaro. E justamente por isso ele exige uma confiança, né? Ele exige que esse cargo atue de maneira que não vá atrapalhar o governo. E quando nós falamos de Deltan Dallagnol, em nenhum momento colocamos em dúvida a sua força e a sua capacidade de combater a corrupção. Só que vale lembrar que o governo ele também precisa, né, estar alinhado e seria uma tremenda bola fora do presidente da República indicar uma pessoa que não estivesse alinhado ideologicamente e filosoficamente, uma pessoa que estivesse alinhado com a direita. E o Deltan Dallagnol não é essa pessoa. Eu não estou fazendo juízo de valor do Deltan Dallagnol e não estou dizendo que ele tem que ser, né, de direita para fazer o trabalho, o bom trabalho que ele está fazendo. Não, não é isso. Eu só acho que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Ele, na Procuradoria da República, desempenha um bom trabalho e deve continuar lá fazendo o seu trabalho na Lava Jato. Não deve ser afastado da Lava Jato, não, como alguns esquerdistas, né, que atacaram a sua reputação através do Intercept querem. Não é isso que eu quero dizer. Mas colocá-lo na Procuradoria-Geral da República, simplesmente estamos colocando uma pessoa que tem aí um entendimento, um pensamento, uma cosmovisão de que de um social-democrata, né? A gente está colocando um social-democrata na Procuradoria-Geral da República. E como isso? Ele nunca escondeu de ninguém, né, que ele não é de direita. Vemos aí nessa foto, por exemplo, esse tweet de 2017 dele, tá lá na sua conta no Twitter, ele é ao lado do filho da Miriam Leitão. Miriam Leitão, que há pouco tempo atrás foi alvo daquela polêmica, né, do presidente Jair Bolsonaro. Então, ele estava aí ao lado, prestigiando o lançamento desse livro Em Nome dos Pais, que ele está segurando, que é o livro escrito pelo filho da Miriam Leitão, onde ele narra de maneira romântica as ações do ativismo comunista da mãe e do pai, né? Inclusive aí com a questão da intenção de explodir lá uma ponte no Espírito Santo. Então é esse livro que ele está segurando, além de cunhar essa frase aí que ele colocou, né, das pessoas enaltecerem a ditadura, enfim. Não vou entrar aqui no tema de ditadura, mas mostra que a partir do momento que você se alinha a pessoas, né, ou pelo menos prestigia pessoas aí com esse pensamento, um livro como esse, que romantiza a luta armada no período do regime militar, já mostra que você não está alinhado com a direita. Tá? E como eu já repito mais uma vez, ele não é obrigado a ser alinhado, não. Mas eu acho que se há essa intenção das pessoas de colocar lá na Procuradoria-Geral, isso seria fundamental para o presidente poder avançar com a sua política de governo. E por que isso? Né? Porque, obviamente, o Deltan Dallagnol ele poderia barrar algumas ações do governo que ele achasse que não era para o bem social. Com o pensamento de um social-democrata, né, você acaba exigindo coisas, como, por exemplo, o dinheiro da Petrobras, vocês vão lembrar, que foi devolvido, né, ia ser devolvido ao Brasil, uma multa que ela pagou lá nos Estados Unidos. Ele queria criar um fundo para ter um desenvolvimento social em cima desse dinheiro apreendido da Petrobras. Então é o Estado ali pegando o dinheiro e decidindo como gastar. Enfim, esse é o comentário que eu queria fazer sobre o Deltan Dallagnol, né, que eu acho que deveria ser visto com muito cuidado essa intenção e as pessoas deveriam aprender a separar as coisas. Cada um tem que ter a sua missão e ele na Procuradoria-Geral poderia acabar atrapalhando o presidente da República. E por que isso? O cargo de Procurador-Geral da República, ele tem a prerrogativa de denunciar o presidente, denunciar as suas ações de governo. Então, uma política que não estivesse alinhada com o Procurador-Geral da República poderia ser denunciado e julgado no STF. Essa é a missão do Procurador-Geral da República. E quem o presidente tem a intenção de colocar?
E tudo aponta que ele vai colocar o Augusto Aras, né? Augusto Aras da Bahia, é um subprocurador, ele não pertence à lista tríplice e isso gera burburinhos aí. Por quê? O Augusto Aras é considerado pelo presidente um conservador. Ele fez 6 entrevistas com Augusto. Se a pessoa vai estar alinhada ou pode dar algum problema para ele em suas políticas no futuro. Então essa é a preocupação do presidente Jair Bolsonaro nesse momento. E o Augusto Aras estaria, né, ligado aí, estaria atendendo essa necessidade do presidente da República. E outro fator fundamental aí para a chance do Augusto Aras ser o novo Procurador-Geral da República, está no deputado Fraga, que era o ex-deputado Fraga, que era do DEM, que é um dos primeiros aliados do presidente da República, isso na sua época de parlamentar, inclusive foi a primeira pessoa que o presidente falou que queria ser presidente da República, então é um cara do baixo clero, né, que é ligado aí ao Democratas de Brasília, e não ganhou, inclusive não se elegeu esse ano, está sem mandato. Inclusive, a última reunião do Augusto Aras com o presidente da República foi na casa do Fraga, lá em Brasília. Então, ele há essa confiança aí desse grande aliado, pelo menos um aliado muito antigo do presidente da República e indicado por eles. Além de ter aí a chancela do Flávio Bolsonaro e do Eduardo Bolsonaro, que também estão de acordo com essa indicação. Então, isso aí já aponta, né, um cenário muito favorável para a indicação do Augusto Aras. E aí, dentro desse contexto, temos também o STF querendo indicar a Raquel Dodge. O melhor dos mundos para o STF nesse momento seria a Raquel Dodge. O segundo seria o próprio Augusto Aras. E em outro ponto, nós temos aí correndo por fora, né, por mais engraçado que seja isso, seriam os nomes supostamente oficiais da lista tríplice. Entre eles, ali, o presidente teria que escolher o Mário Basiglio, né, que é o nome, o número 1, o cara que ganhou a eleição dentro do Ministério Público. Como é que funciona essa lista? Vão lá, botam uma concorrência de 3 nomes, os integrantes do Ministério Público votam e, por tradição, os governos anteriores indicavam o primeiro colocado ali. Só que isso não está na Constituição, isso esvazia a prerrogativa do presidente em indicar, né, uma pessoa para a Procuradoria-Geral. Então quem indica, na verdade, é uma espécie de sindicato de procuradores, né, que vão ali da sua patota, da sua política, e nós sabemos muito bem que o Ministério Público ele é completamente enviesado, né, ali 90% das pessoas do Ministério Público têm uma tendência de esquerda, e já teve uma pesquisa mostrando isso. Agora, essa ideia de indicar essa lista tríplice justamente para esvaziar o poder do presidente. E será muito difícil que o presidente atenda à lista tríplice de procuradores. Por isso mesmo que o Augusto Aras, que é um subprocurador, então ele estaria no segundo escalão, ele estaria com uma chance muito maior, praticamente aí já levou, né? Essa quantidade de visitas dele ao presidente da República mostram o real interesse do presidente em indicar uma pessoa que esteja alinhada. Outro ponto muito favorável para o Augusto Aras é o apoio do ministro Tarcísio, que é o ministro da Infraestrutura. O ministro Tarcísio é aquele da piada do sem tempo, né? Que ele está sempre sem tempo, o cara está asfaltando tudo, está fazendo rodovia em tudo quanto é lugar. E o ministro Tarcísio, aí, que é conhecido pela sua excelência, ele indica também o Augusto Aras e apoia a indicação dele. Por quê? Porque será fundamental ter um Procurador-Geral da República que não entrave justamente essa reforma estruturante do Brasil. E o Augusto Aras atuou como subprocurador no imbróglio ali da Ferrovia Norte-Sul, lá em Goiás, no trecho de Goiás. Então ele ajudou já o presidente Jair Bolsonaro a resolver essa questão que estava aí na justiça e esse subprocurador ajudou. E isso aumenta aí a simpatia do ministro Tarcísio para a indicação do Augusto Aras. Então esse é o cenário no momento. Então espero que tenha ficado entendido esse contexto, né? O Augusto Aras é o maior favorito aí nesse caso para ser o novo Procurador-Geral da República, né? E o que não pode acontecer de maneira alguma é a recondução da Raquel Dodge. Isso seria um tiro de 12 no pé, né? Seria terrível. A mulher que enterrou o voto impresso, a mulher que denunciou o Eduardo Bolsonaro por uma denúncia fajuta da Patrícia Leslie, uma mulher que denunciou o presidente da República por causa de uma piada. Então, isso seria realmente um tiro de calibre 12 no pé. Espero que o presidente não faça essa vontade do STF, que o que o STF quer, na verdade, é a Raquel Dodge lá. Aqui falando Frutuoso para o canal Vista Pátria, se inscreva no canal, ative o sininho e até a próxima, meus amigos. Tchau, tchau.